Stephen Hawking, o genial físico falecido ano passado, disse que Deus é insuficiente para explicar os fenômenos que nos cercam. Ele se refere à criação, à gênese das coisas, do universo, do planeta Terra e das espécies. Bom, eu estou aqui com a obra de Charles Darwin, A Origem das Espécies. Eu li essa obra já há alguns anos atrás, de vez em quando eu folheio novamente. E ele traz aqui evidências abundantes da evolução das espécies. Certo? Ele foi cruzando uma espécie com outra, não é? Ele viu o que resultava daquilo ali, né? E isso trouxe uma enorme colaboração para a gente começar a entender questões de genética, não é? Por que eu tenho esse cabelo, por que eu tenho essa cor dos olhos, o cruzamento entre meu pai e minha mãe, não é? A herança genética que eu recebi ali, o atavismo, uma herança genética herdada de gerações anteriores, do teu avô, do teu bisavô, etc. E nesta obra ele traz muitos conceitos interessantes, como a seleção natural, a sobrevivência do mais apto. Você veja como a gente tem que se adaptar, né, para sobreviver, né? Hoje em dia eles usam esse termo, inventaram um termo com base nisso chamado darwinismo social, né? A luta das pessoas pela sobrevivência e o merecimento, né? A meritocracia. É uma questão política, eu não vou entrar nesse ponto. E é muito curioso porque eu estava recordando que eu tive uma professora lá nos jovens, quando eu pertencia à igreja mórmon, que zombava desse conceito. Ela era relativamente eloquente, relativamente instruída, né? Na época ela não tinha nem curso superior. Hoje eu sei que ela tem, espero que ela tenha melhorado. Faço votos de que ela tenha melhorado, porque eram coisas absurdas que essa mulher dizia, absurdas. E ela zombava de Charles Darwin, um naturalista, um biólogo de renome mundial, de uma importância. E essa pobre coitada, né? Helles, uma pobre coitada, se atreve a contestar uma obra dessa, com tantas evidências, sem nenhum suporte. Fruto da ignorância pessoal e colaboração do mormonismo, porque o mormonismo diz que a Terra tem 6.000 anos, né? Enfim, essas barbaridades todas que eles ensinam. Então aqui ele traz esses conceitos de seleção natural, sobrevivência do mais apto. Ele nunca disse que homens descendem de macacos, pelo amor de Deus, ele nunca disse isso. Ele disse que homens e macacos têm o mesmo tronco primata. 95% do DNA do homem se assemelha com o dos chimpanzés, por exemplo. Gente, isso é ciência. É ciência, é comprovado. É comprovado mediante estudos empíricos. Tá? Não é achismo. Não é achismo, gente. É comprovado. Eu me recordei do evento, né, que levou à extinção os dinossauros, né, lá no Neolítico. O que acontece? Várias espécies também entraram em extinção. Olha o que eu descobri, que coisa curiosa. Você sabe que algumas espécies de lagartos, crocodilos, estão aqui na Terra desde então, né? Sobreviveram a eras glaciais, sobreviveram a esse dia fatídico quando o meteoro atingiu a Terra e gases foram espalhados, né, pela superfície, levando à extinção de plantas e inúmeras espécies. Olha o que eu descobri, que esses lagartos, por exemplo, algumas espécies deles, têm a capacidade de ficar pelo menos 1 ano sem se alimentar.
Quando esses gases tomaram conta da Terra, como se fosse uma neblina, eles destruíram as árvores, né? E os dinossauros que se alimentavam de vegetais começaram a não ter alimento, obviamente. E por isso imagine, animais imensos, gigantescos, que precisavam de uma quantidade enorme de alimentos. E isso provocou a sua extinção. Esses lagartos sobreviveram porque eles são capazes de ficar 1 ano, pelo menos, sem se alimentar. E isso foi suficiente para que a neblina, né, esse gás, se dissipasse, a flora se restabelecesse, porque a natureza tem esse poder, e eles pudessem se alimentar. E isso, gente, é um exemplo clássico de adaptação, de seleção natural, a sobrevivência do mais forte, do mais apto. Tá? Um outro ponto que o Stephen Hawking nos coloca é a insuficiência de Deus para explicar os fenômenos que nos cercam, para explicar a existência. Ele disse isso: Deus é insuficiente para explicar a existência. Não é? Agora, isso pode dividir a opinião das pessoas, né? O criacionismo de um lado e o evolucionismo de outro, tá? As células que você tem hoje no teu corpo não são as mesmas de ontem. Você está agora, nesse exato momento, produzindo células novas. O seu corpo carrega pelo menos 1 quilo de bactérias essenciais para a tua sobrevivência. Uma renovação constante, uma constante renovação. O mormonismo ensina que houve uma guerra nos céus. É uma coisa tão esquisita isso. Muito esquisito. Primeiro, nesta guerra, Lúcifer, que era extremamente comedido, inteligente, ambicioso, cobiçou o poder de Deus. Ele queria o lugar de Deus. De uma certa forma, as outras religiões ou seitas autoproclamadas como cristãs se encontram nesse sentido, né? Conta uma história mais ou menos parecida, mas o mormonismo vai mais longe, tá? Muito bem, então houve a guerra nos céus. Aí Jesus Cristo, bonzinho, chegou e falou para ele: olha, eu morro pelas pessoas, eu me sacrificarei, mas eu quero que toda a glória seja para o Pai. Lúcifer, ambicioso, ganancioso, disse: eu vou, mas eu quero a minha parcela. Eu acho justíssimo, inclusive. Mas enfim, naquele momento, Lúcifer foi expulso junto com seu séquito da presença de Deus. O mais curioso, você que lutou do lado de Deus, deste lado, do lado do bem, da trincheira do bem, veio a esta terra para ser tentado por estes espíritos que foram expulsos do paraíso. Nossa, esse Deus aí, eu vou te contar, hein, cara. O cara gosta de judiar mesmo. Lá em cima você já se demonstrou fiel a ele, mas não foi suficiente. Agora você vai passar pelo véu do esquecimento. Tem isso, o mormonismo ensina também isso. Você vai passar pelo véu do esquecimento. Agora eu quero que você me prove. Como que eu posso provar alguma coisa para alguém se eu não tenho a informação? E como que eu posso abraçar uma causa sem sequer me certificar de que aquilo de fato procede? Esse Deus não te dá pista nenhuma, né? Muito bem, então veja bem, então você lutou do lado dele uma vez lá em cima, recebeu o direito de ter um corpo físico, certo? Mas ele não ficou satisfeito com isso, não ficou. Então ele apagou a tua memória, coisa louca, apagou a tua memória e mandou esses espíritos transgressores, espíritos das trevas, para te tentar aqui, certo? Olha, não faz nenhum sentido, porque Deus não criaria a sua antítese. Não criaria a sua antítese.
Eu vou criar alguém que vai tentar usurpar o poder, o meu poder, vai tentar ser maior do que eu, e vai ficar me dando dor de cabeça o tempo todo. Não existe isso. Isso existe aqui entre os homens, né? Famílias muito poderosas, isso geralmente existe, herança, na corte, a nobreza, né? Se você já assistiu filmes ou leu as obras, por exemplo, obras de Shakespeare, por exemplo, Hamlet, não é? Onde ele traz ali todos os conluios que são criados, as tramas, né? As pessoas matam pelo poder, matam às vezes o seu consanguíneo, seu pai, seu progenitor, não é? O ser humano, o ser mortal. Agora, Deus criar a sua antítese não faz nenhum sentido. O ser humano não precisa do diabo para praticar o mal, para fazer coisas ruins. Isso é Freud, tá? Ele constatou. O ser humano não precisa ser provocado para praticar o mal. Ele faz isso, isso está nele. O bem e o mal habitam em mim. Eu vou decidir o que eu quero, aquilo que eu quero dar vazão. Né? Isso é pessoal também, né? E na realidade, se a gente for querer filosofar, o que é o bem e o que é o mal? Eu me contento em não... Eu interpreto o bem como eu simplesmente cuidar da minha vida, dos meus afazeres, da minha carreira. Isso para mim é o bem. Não sou nenhuma alma ultra caridosa, não tenho essa pretensão, não. Eu tenho uma vida para enfrentar aqui. Houve essa guerra. Você veio para cá para ser provado. Com a memória apagada, certo? E você está sendo constantemente tentado por esses espíritos. E aí aparecem esses oportunistas te oferecendo aí uma receita infalível de felicidade, não é? E dizem que se você fizer tudo o que eles estão pedindo, recomendando ou mandando, que é o que eles fazem, você voltará à presença de Deus, você será salvo. Ser salvo do quê? Você vai ser salvo do quê? Afinal de contas, para que Deus precisa disso? Nós não somos o centro do universo. Isso é uma coisa egóica, uma coisa egoísta do ser humano de achar que ele é a espécie. Meu amigo, há uma boa probabilidade de que em algum momento nós também sejamos extintos. É muito provável. O Stephen Hawking disse isso, ele falou, gente, vocês precisam intensificar aí as pesquisas em outros planetas porque a Terra tornar-se-á inóspita para nós. Esse ambiente não vai nos servir mais. Já existem projeções de que a Terra, de uma nova era glacial, já existem projeções de que as temperaturas, o aumento das temperaturas, o que isso pode acarretar, né? Eu visitei recentemente o Museu do Amanhã, lá no Rio. Aliás, que museu, cara, que museu. Nem na Europa eu vi um museu tão incrível, com uma proposta tão incrível. Primeiro, que já leva a assinatura do Santiago Calatrava, que é um arquiteto espanhol genial. Ele era muito próximo do nosso querido, como se chama? Niemeyer. Aliás, Niemeyer tem nome no mundo inteiro, né? Impressionante a influência desse cara. E a obra do Santiago Calatrava, ela tem movimento. Tá? E foi ele que fez, inclusive, La Puente de la Mujer, ali em Porto Madeiro, na Argentina. Ele é genial. E a proposta do museu é muito interessante, porque eles colocam no circuito da exposição todos os dilemas que nos cercam, né? É justamente, o título, é o Museu do Amanhã. O que será do amanhã? Sabe aquelas perguntinhas que o mormonismo se atreve a tentar responder? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Qual o propósito? A ciência também se dedica a isso. Escolhe o lado que você quer dar ouvidos, meu amigo. Um se baseia em fatos, estudos, né? Estudos empíricos, estudos em loco, não é? Observação. Outro se baseia em achismos, emoção, hipóteses, fantasia e delírio, tá?
no circuito da exposição, eles começam a falar sobre as espécies, os riscos de extinção, o consumo de energia, o que está acontecendo, as novas tecnologias, para a gente poder lidar com esses dilemas que nos rondam. E algumas informações que você recebe lá são um pouco chocantes, a composição do corpo humano, os gases, o efeito químico do encontro desses gases, que foi gerando isso e aquilo, a matéria, as partículas, né? Cara, a partir daí você vê, o ser humano já sabe muita coisa. É muito conhecimento que você assimila quando você vai lá, quando você visita essa exposição. Vá que é genial. Além de tudo, cara, uma vista espetacular que só o Rio de Janeiro tem. Dá para a Baía de Guanabara. Espetacular aquilo, espetacular. Eu fiquei, sinceramente, muito emocionado quando eu vi. Nem no Louvre eu fiquei assim. Olha, eu vou te dizer, espetacular, espetacular. E conforme você vai avançando no circuito da exposição, você vai ficando um pouco pesaroso, preocupado, porque são muitos os problemas. São muitos os problemas que nós enfrentamos, os recursos que nós utilizamos estão se esgotando. O ser humano tem feito um uso inadequado do planeta Terra, né? Esse planeta maravilhoso que está aqui para nós, né? E temos que pensar nisso, temos que ser a mudança, né? Entretanto, meu amigo, uma coisa... e a gente precisa disso. O último setor, no último espaço da exposição, eles te dão uma esperança. Eles te mostram que, mesmo diante de todas estas questões, de tantas incógnitas e de tantas notícias ruins, há esperança, há a possibilidade de mudança. Te apresentam novas tecnologias, né? Apresentam um homem como participante nesta terra, né? Não é só o destino. Eu sei que existe um certo determinismo nas coisas. A gente não escolhe a família que a gente pertence, né? A gente não escolhe nenhum nome. Existe um certo determinismo, mas nós somos participantes, somos partícipes. Na ribalta da vida, somos partícipes. Te dá a chance de acreditar em um mundo melhor. E a ciência se debruça sobre essas questões. Já ouviram falar no acelerador de partículas? Joga no Google, que é bárbaro também, fantástico. O maior deles foi construído no subterrâneo entre a Suíça, entre dois países, uma é Suíça. Mas é um maquinário impressionante. Centenas de profissionais envolvidos. Centenas, uma coisa impressionante aquilo, cara. Eles querem, com esta máquina, tentar reproduzir o Big Bang, a teoria, né, que explica como surgiu o universo que está em constante expansão, Nós somos apenas, isso eu concordo com os mormons, nós temos apenas um grãozinho de areia, de fato, né? O problema é que eles usam isso para te convencer a aceitar o que eles estão vendendo lá dentro, né? Não estamos sozinhos, né? Isso é muito interessante, né? É muito interessante pensar nisso, que é muito provável que, em algum momento, né, se o ser humano não se autodestruir, porque ele também tem essa tendência, segundo Stephen Hawking. Olha, você aprende muito com ele nas obras O Universo e uma Casca de Nós e Uma Breve História do Tempo. Me surpreendeu a facilidade com que ele se exprime. Ele coloca, gente, ele é um físico, um cosmólogo, um cientista brilhante. Ele torna tudo aquilo tão acessível para nós, leigos, neófitos, que eu fiquei muito impressionado. Muito impressionado com a capacidade que ele tem de tornar as coisas simples. Muito simples. Um cientista, não um charlatão que sai por aí com historinha mal contada. Gente, só de escutar aquela história eu já fico irritado, cara. Plaquinha de ouro. Mas enfim, né? O foco não é esse hoje. Tá certo. O ser humano tem essa tendência, a tendência a se autodestruir.
Stephen Hawking disse, o ser humano, como se diz, as comunidades humanas tendem a se autodestruir antes de atingir a tecnologia necessária para uma viagem intergaláctica. Isso já pensando na necessidade de irmos embora daqui. O ambiente se tornará inóspito, tá? Faz parte, né? Existe um processo, tudo é processo, né? O que acontece depois da morte, não me pergunte, porque eu não sei, mas eles também não sabem. Eles inventaram uma teoria porque não aceitam a morte. O ser humano se agarra a superstições como estas por temer a morte. Ele não aceita que o caminho da vida é a morte. Correto? O caminho da vida é a morte. E é mais um processo. Você quer o quê? Um prazer eterno, vida eterna? Para quê? Claro, se valer a pena, né? Bom, os órgãos, para que você fique aqui ad eternum aqui, você vai precisar de órgãos mecânicos, nós já estão desenvolvendo isso, inclusive. Você vai precisar substituir o sangue, vai usar o quê? Gasolina? Né? É complicado isso, é complicado. Não, aproveite os seus dias, aproveita os dias que você tem da melhor maneira possível. A vida é bastante estressante, eu sei disso. Eu tô na vida muito cedo. Saí de casa com 13 anos de idade, né? Eu era atleta, fui competir, ganhei uma bolsa num colégio. Eles pagavam tudo, pagavam apartamento, pagavam tudo para mim, mas era muito cedo para sair de casa, né? Então já tô na vida, já tenho uma certa trajetória aí, eu sei. Viver é bastante estressante às vezes, mas nem por isso você vai abrir mão. Não abra mão de você. Não abra mão da tua vida, da tua existência, né? Mesmo diante de tantas intempéries, viver pode ser interessante. Agora, se você tem essas correntes, não é? Inclusive, eu escutei que uma ministra, não vou nem citar o nome, pretende defender que seja ensinada no currículo educacional a ideia do criacionismo. Um ser auto-inventado que criou o homem do pó e do homem, da costela do homem criou a mulher, da guerra nos céus. Cara, é uma visão reducionista. Estou reduzindo uma sequência de fenômenos físicos e químicos, um processo de evolução de milhões de anos, a essa teoria vazia. Gente, isso não tem sentido. Não tem sentido nenhum, tá? A Origem das Espécies de Charles Darwin, dá uma olhada lá, interessantíssimo. Seleção natural, sobrevivência do mais apto. Espécies que vão adquirindo novos órgãos, gente, animais que adquirem a capacidade de caminhar, de sobreviver fora da água, em busca de alimento, por exemplo. Evolução. Isso é genial. Quer mais um exemplo da evolução? Os micro-organismos, por exemplo, o vírus influenza. Ele se modifica constantemente. Existem vários tipos, ele está sempre se modificando. Por isso eu tomo vacina todo ano, eu gosto de tomar vacina, me faz muito bem. Por isso que existem vários tipos de vírus, e por isso que você toma vacina sempre, porque ele se modifica para sobreviver. Bactérias resistentes a antibióticos, em parte pelo uso incorreto, em parte pela evolução, elas também querem sobreviver, e nós precisamos das bactérias. 1 quilo de bactérias habitam o teu corpo, imprescindíveis para a tua sobrevivência. Certo? Dá uma olhadinha. Busca também o Stephen Hawking, que ele é genial. Você vai aprender muita coisa com ele e vai começar a ter uma visão holística desse mundo que nos cerca. E vai aprender também a levar em consideração tudo que está aí, tudo que está à sua volta, você vai querer levar em consideração. Nada precisa ser descartado. O mormonismo te oferece uma hipótese. Aí você precisa buscar agora, né? Como alguém que pesquisa, como alguém
que está fazendo uso do seu cérebro, não é? Uma pessoa inteligente como nós todos somos, precisa ver se isso faz sentido ou se não faz. Confie na tua capacidade de discernimento, certo? Dá uma olhada lá e escolhe de que lado você vai ficar. A ciência se preocupa em entender a religião, tá? É óbvio, a religião tem todo um impacto aí sobre a cultura das pessoas, sobre o povoamento de cidades, o deslocamento de pessoas, né, as crenças. Obviamente, é relevantíssimo isso, claro que é. Agora, a religião geralmente desqualifica, né, distrata a ciência. Bom, os mormons fazem isso o tempo todo, ciência não é nada para eles. Engraçado que quando adoecem, a primeira coisa que eles fazem é ir no médico, né? Um cientista, um médico. Né? Procura um médico. Procura o Bills, pede uma bênção para ele e fica em casa para ver. Ele se resolve. Tá bom? Criacionismo versus evolucionismo. Pense sobre isso, reflita e você vai se maravilhar com quantas coisas incríveis o ser humano já descobriu. É fantástico, fantástico. Até mais, um abraço a todos.